Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com Padre Jojão. Bom dia meus irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade e só sucesso. Irmãos e irmãs, nessa véspera da festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida, vamos caçar então nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe o sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e será uma causa por cima, e cairá uma casa por cima de outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio dele que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega e encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, contemplamos hoje como Jesus é ridicularizado por expulsar os inimigos, demônios. Dizem que é pelo espírito mau que ele expulsa os demônios. Enfim, é difícil imaginar algo maior, uma injúria maior. Dizer que o Senhor expulsa espíritos maus pela força deles mesmos. Afastar das almas o maligno, o instigador do mal, e ao mesmo tempo escutar a acusação mais grave de fazê-lo precisamente pelo poder do próprio maligno. É realmente uma incriminação gratuita que manifesta muita cegueira e, acima de tudo, muita inveja por parte dos acusadores do Senhor. Ora, hoje em dia, também, se sempre que percebamos, eliminamos da raiz o direito do que os outros têm a divergir, a serem diferentes e a terem suas próprias posições contrárias e, inclusive, opostas a nossas. Quem vive fechado
em um dogmatismo político, cultural e ideológico, facilmente menospreza aquele que diverge, desqualificando todo o seu projeto e negando-lhe competência, inclusive honestidade. Neste caso, o adversário político ou ideológico transforma-se no inimigo pessoal. Explicando melhor, aquela pessoa que pensa diferente, aquela pessoa que tem outra posição política, outra posição diferente de cada um de nós, quantas vezes nós também acusamos, transformando-se no inimigo. O confronto degenera em insulto, em agressividade. O clima de intolerância e mútua exclusão violenta pode então nos conduzir à tentação de eliminar de alguma maneira a quem se nos apresenta como inimigo. Vejamos como hoje em dia com as redes sociais. Nas últimas eleições, por exemplo, bastava uma pessoa pensar diferente de quem pensava diferente de nós, que começava uma rede de acusações. Hoje em dia, se alguém pensa, se alguém ousa ter uma religião, se alguém pensa ter uma ideologia, um pensamento diferente, meu Deus do céu, é um transtorno. As pessoas começam a acusar, colocar o dedo em risco, criticar. São amizades de anos que se colocam, que de um dia para o outro vão embora. São famílias que se dividem. São pessoas que de uma hora para outra, de amigas de anos, tornam-se inimigos figadais. Vivemos num clima de polaridade. As pessoas simplesmente tornam-se inimigas polarizadas, porque alguém coloca numa rede social um pensamento, uma notícia, uma postagem. Nesse clima, é fácil justificar qualquer atentado contra pessoas, críticas, injúrias, difamações, calúnias, assassinatos verbais e até não apenas virtuais. Se o outro não é dos nossos. Quantas pessoas hoje sofrem com esse ambiente de intolerância e rechaço mútuo que frequentemente se respira nas instituições públicas, nos locais de trabalho, nos confrontos políticos. Entre todos devemos criar as condições de um clima de tolerância, respeito mútuo, confronto leal, no qual seja possível ir achando caminhos de diálogo. Se o outro não tem a nossa religião, se o outro vota de um jeito diferente, se pensa de um jeito diferente, ele continua sendo meu irmão. Os cristãos, longe de endurecer e sacralizar falsamente nossas posições, manipulando a Deus, identificando com nossas próprias posturas, devemos seguir a Jesus, que quando seus discípulos pretendiam que pedisse que os outros expulsassem demônios em nome dele, os corrigiu dizendo-lhes: não os proibais, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Tudo o inumerável coro de pastores reduz-se ao corpo de um só pastor, dizia Santo Agostinho. Enfim, que nosso Senhor nos ajude a sermos irmãos de fato, que nós não nos dividamos pelo inimigo. Nós sabemos muito bem quem é o divisor. Agora mesmo no sino da Amazônia, quanta gente apavorada, porque a internet coloca tantas coisas, tantas palavras, tantas fake news contra o próprio Santo Padre. Que coisa horrível! Pelo amor de Deus, não acreditemos nessas mentiras, nessas injúrias.
Rezemos pelo sino dos bispos, rezemos pelo nosso amado Santo Padre. Não acreditemos em tantas difamações e mentiras. Sabemos que Pedro é Francisco. Rezemos pelo Papa. Peçamos ao Senhor Aparecida pela nossa igreja, cuja festa celebramos amanhã da Virgem Maria. Dedico o programa, quero mandar um abraço hoje à dona Lucinda, Adriana e Iria, que é namorada do Lucas, do Correio. Ontem falava comigo. Então, Iria, Deus abençoe, que logo possam se casar. E as madrinhas do Lucas, que são Dona Lucinda e Dona Adriana. E a todos vocês, irmãos e irmãs queridos e amados, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, até segunda-feira, celebrando a festa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Nazaré, a grande festa do Brasil, e a canonização de Santa Dulce dos Pobres. Viva Santa Dulce, viva São Henry Newman. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Agora com você, meu irmão querido, Padre Marcelo Rossi. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.